E a presidente Dilma Rousseff sancionou em agosto a lei que altera o Simples Nacional. A partir de agora, o critério de abrangência nas empresas será o faturamento e não mais a atividade exercida. A lei do Simples Nacional, ou Super Simples, existe desde 2007. Ela é definida como um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte. O Simples Nacional é uma forma de arrecadação simplificada destinada às micro e pequenas empresas, né? Ela engloba 8 tipos de tributos, né? Tanto os tributos federais, estaduais e municipais. Ou seja, ela vem para simplificar a vida do contribuinte. E não só na questão tributária, mas também na questão empresarial. Ela ajuda o empresário na abertura e dá um tratamento diferenciado. A Constituição Federal, no artigo 179, trouxe essa obrigação, né, para que o Estado brasileiro dê um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. No dia 7 de agosto, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei complementar que altera o Simples Nacional. Com o decreto, cerca de 450 mil empresas de 140 atividades serão beneficiadas em todo o Brasil. A lei do Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006, só que antes dessa alteração ela tinha um travamento, né? Algumas atividades, como as atividades de exercício intelectual, profissões regulamentadas, como por exemplo advocacia, corretores de seguro, eles não podiam integrar o Simples Nacional. Com a alteração agora com a Lei Complementar 147, que modificou a 123, ela permite agora que esses profissionais também sejam beneficiados com a simplificação da tributação, entre outros benefícios, mas também com a simplificação da tributação. Anteriormente, então, a gente tinha vários critérios. Um deles era o faturamento tinha uma limitação de faturamento, mas tinham atividades vedadas ao enquadramento ao Simples. Com a modificação, essa vedação de atividades foi extinta. Então, todo tipo de atividade hoje, ela pode ser enquadrada no Super Simples, no Simples Nacional, desde que o faturamento da empresa não ultrapasse 3 milhões e 600 mil reais por ano. Além do aumento das áreas de atuação que poderão utilizar o novo modelo tributário, também será criado o Cadastro Único Nacional, que pretende diminuir a burocracia das empresas. A lei complementar, como eu disse, ela não vem só facilitar a questão tributária, mas o Cadastro Único Nacional é um exemplo disso. Ele vai permitir que as empresas tenham um cadastro só. Hoje, por exemplo, a gente precisa ter o CNPJ, a empresa precisa ter um CNPJ, se for contribuinte de ICMS, uma inscrição estadual, cadastro na prefeitura. A partir do ano que vem, com essa nova lei complementar, vai existir um cadastro único, vai ser um cadastro eletrônico. Quando o empresário quiser abrir uma empresa ou mesmo fechá-la, vai ser muito simplificado. Ele vai ter no máximo acho que uns 5 dias úteis para a abertura da empresa ou encerramento. Então, o cadastro único é isso, vai ser um super CNPJ. Então, esse número de cadastro único vai valer tanto para a esfera federal, estadual e municipal. Para Newton Rossetto, consultor do Sebrae, com as mudanças, a nova lei irá trazer benefícios para as micro e pequenas empresas. Foram muitos benefícios que vieram, né? Houve um olhar assim mais consistente em cima da situação que estava instalada, que era a da lei 123, e agora essa mudança, né, para a lei 147, trouxe algumas mudanças. As principais que eu poderia destacar é com relação à desburocratização, que eu posso citar o tempo de abertura e fechamento das empresas vai ficar um pouco mais rápido. Relacionado à substituição tributária, então aquelas empresas que tinham que participar desse regime da substituição tributária, muitas agora não irão participar mais e vai conseguir uma redução de custo com isso. E também do Simples, que passou a ser para todos. Então, mais de 140 atividades agora começam a participar ou usufruir desse benefício que é o Simples. Existe ainda um processo de desenvolvimento, alguns municípios ainda
estão se adaptando, estão se organizando, mas a ideia é que em 5 dias, né, aquelas atividades com risco baixo, né, elas já possam ser reenquadradas ou ser enquadradas, ou no processo de abertura também ocorra isso, tá? O advogado Edson Franciscato explica como uma pessoa pode cadastrar sua empresa no Super Simples. O limite antes era 2.4 milhões, né? Esse limite foi elevado para 3.6 milhões, porém existe uma tabela. Se a empresa ela fatura, dependendo do faturamento dela, ela vai ter um enquadramento na tabela, que vai, por exemplo, no caso da advocacia, vai de 4,5% do faturamento até 16% do faturamento, que essa é a alíquota agora do Simples. Ou seja, o advogado que queira constituir uma pessoa jurídica, ela pode ser enquadrado no Super Simples, e dependendo do faturamento dessa empresa, ele vai recolher o percentual de 4,5% até 16% sobre o seu faturamento. E aí já vai estar englobado o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, isso falando de todos os 8 tipos de tributos. O IPI, o ICMS, a contribuição previdenciária patronal, o ISS. Então vai facilitar muito o contribuinte. Olha, a priori, se ela tiver faturamento não superior a 3.6 milhões no ano, ela está enquadrada. Existem algumas exceções, mas é com relação ao mercado financeiro, mas maiores informações estão bem esclarecidas no site da Receita Federal. Existe um campo Simples Nacional com perguntas e respostas, mas se ela fatura até 3.6 milhões por ano, ela está enquadrada já. Existe uma necessidade de observância com relação à atividade específica de cada empresa. Não quer dizer que ele, por estar no Simples, ele vai recolher menos. Então é necessário que ele faça um estudo tributário para ver se a opção pelo Simples é melhor do que a opção pelo presumido ou lucro real. Pois dependendo da atividade, que nem se a gente pegar hoje a atividade de medicina, laboratório, fisioterapia, vai ser a tabela 5 da Lei Complementar 123. E a tabela 5 traz umas alíquotas muito altas. Então pode ser uma armadilha para o contribuinte. Ou seja, é necessário, antes de fazer a adesão ao Simples, para que verifique com o advogado se a sua alíquota hoje, se for no presumido ou real, é menor do que a alíquota da tabela. Porque existem, dependendo do faturamento, ele pode pagar mais no Simples Nacional. Para Edson, a alteração na lei do Simples Nacional é positiva, pois apresenta benefícios para as empresas. Não, é super positivo, ele traz muitos benefícios, simplifica a arrecadação, simplifica a vida do empresário. Com o Super Simples vai recolher uma guia só para 8 tipos de tributos. Então é a DAS, é a guia de arrecadação do Simples. Vai diminuir a carga tributária em 95% das atividades e vai simplificar o ano que vem, principalmente com relação ao cadastro único. Então essa lei realmente veio para nos ajudar. Ela é positiva, mas cabe essa ressalva de calcular direitinho, né? Porque algumas situações, alguns momentos, principalmente na parte tributária, não vai ter muita alteração. O que é benefício? Ela entra, entendo que é benefício, porque ela entra dentro do sistema do Simples Nacional, e isso ela pode acessar compras públicas e outras coisas que a lei oferece. Também queria chamar a atenção, né, para a situação do empreendedor individual, que ficou um pouco mais claro nessa nova regulamentação.